Olá, para quem está nessa jornada de concurso público, encarar uma lei é o dia a dia. Faz parte do jogo. Exato. Mas tem umas partes que são mais áridas, né? E quando a gente chega na seção de recursos, parece que o manual fica em outra língua. O que acontece quando o Estado, que deveria ser transparente, simplesmente diz não? Esse é um momento em que a teoria encontra a prática, né? Porque o direito de acesso à informação é lindo no papel, mas ele só tem valor real se existir um caminho claro e funcional para contestar uma negativa. É a rede de segurança da transparência. Perfeito. É isso. E essa rede existe. Hoje a gente vai fazer uma análise focada, bem detalhada, de uma parte crucial da Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527. Nosso mapa vão ser os artigos 15 a 20. Eles são o verdadeiro manual de instruções do cidadão sobre como lutar por uma resposta. A missão aqui é transformar esse juridiquês todo em conhecimento tático que sirva tanto para a prova quanto para a vida. E para tornar isso bem concreto, vamos pensar numa situação hipotética. Imagina a Júlia, uma estudante de jornalismo, fazendo o TCC dela sobre contratos de merenda escolar na cidade. Ok. Ela pede acesso aos documentos e, dias depois, vem a resposta. Acesso negado por razões estratégicas. Fim da linha para Júlia? De jeito nenhum. É exatamente aí que a nossa análise começa. Então, vamos desempacotar o que a Júlia pode e deve fazer a seguir. Então tá, o primeiro não chegou para a Júlia. A frustração é imediata, claro. Mas a lei dá a ela a primeira ferramenta de defesa no artigo 15. Esse é o ponto de partida. Ela tem o direito de recorrer. Exatamente. E o artigo 15 já estabelece duas informações, assim, vitais para qualquer prova. A primeira é o prazo. A Júlia tem 10 dias. 10 dias? Isso, 10 dias contados a partir do momento em que ela foi notificada da decisão. É uma janela curta, sabe? Exige agilidade. E para quem ela envia esse recurso? Não é para a mesma pessoa que negou, certo? Isso seria, sei lá, pedir para a raposa cuidar do galinheiro. Correto. E a lei é bem explícita nisso. O recurso é dirigido a, abre aspas, autoridade hierarquicamente superior a que exarou a decisão. Ah, entendi. No caso da Júlia, se quem negou foi o chefe do departamento de compras, por exemplo, o recurso dela deve ir para o secretário municipal de educação. A ideia é forçar o próprio órgão a reavaliar a sua decisão, mas por um olhar de um nível acima. O que nos leva a um terceiro prazo crucial. A Júlia tem 10 dias para agir. E a autoridade superior? Tem todo o tempo do mundo para pensar? De forma alguma. O prazo para a autoridade decidir é ainda mais curto, só 5 dias. 5 dias. E essa relação de prazos, 10 para o cidadão, 5 para a administração, não é aleatória, né? Ela reflete um princípio de celeridade e, de certa forma, busca equilibrar a balança. O cidadão precisa de um tempo para formular o recurso, mas a administração, que já tem informação, contexto, ela é pressionada a dar uma resposta rápida. Essa dupla de prazos, 10 e 5, é matéria de memorização obrigatória, então. Com certeza. Pega para queimar em prova. Ok, a Júlia fez tudo certo. Escreveu o recurso, enviou para o secretário de Educação dentro dos 10 dias. Mas, para surpresa de ninguém, o secretário mantém a decisão. O não foi confirmado. E agora? Parece um beco sem saída. Pois é. Existe algum lugar fora da prefeitura para onde ela possa apelar? Aí o jogo muda de nível. Se a estrutura interna do órgão insiste na negativa, a lei prevê a possibilidade de chamar um árbitro externo, digamos assim. Um árbitro. Isso. Para o Poder Executivo Federal, essa figura é a Controladoria Geral da União, a CGU. E é o artigo 16 que abre essa porta. E ele detalha as situações exatas em que a CGU pode ser acionada, né? O inciso 1 é o caso clássico da Júlia. O acesso a uma informação que não é sigilosa foi negado. A prefeitura não alegou segredo de Estado, só razões estratégicas, que é uma justificativa bem vaga. É a hipótese mais comum. O órgão diz não para algo que, em tese, é público. Mas o artigo 16 vai além. Ele também cobre falhas processuais. Por exemplo, se a informação fosse sigilosa, mas a decisão não informasse quem a classificou ou para quem a Júlia poderia recorrer. Ou seja, a CGU não olha só o mérito da questão se a informação deveria ser pública ou não, mas também fiscaliza se o órgão seguiu todas as regras do jogo.
É um controle de legalidade do processo. Isso é fascinante. Quer dizer que um erro de procedimento, tipo esquecer de informar uma autoridade, pode ser o suficiente para o recurso à CGU ser aceito. Pode, e isso é fundamental. Mostra que a transparência não é só sobre o resultado final, mas sobre a lisura de todo o caminho. Claro. Agora, tem um detalhe, que é a pegadinha clássica de prova. Está no parágrafo 1º do artigo 16. Sempre tem uma. Sempre. Não se pode ir direto para a CGU. A Júlia obrigatoriamente precisava ter passado por aquela primeira etapa de recurso interno que a gente viu no artigo 15. Pular essa etapa invalida o recurso à CGU. É uma escada e não dá para pular os degraus. Primeiro a instância interna, depois o controle externo. E a CGU, assim como a autoridade superior, também tem um prazo de 5 dias para decidir. A agilidade continua sendo a regra. Exato. Vamos complicar um pouco o cenário da Júlia. Digamos que a prefeitura não usou a desculpa de razões estratégicas. Em vez disso, respondeu que os contratos de merenda foram classificados como secretos por envolverem segurança alimentar. Ok. Agora não estamos mais falando de uma negativa simples, mas de uma barreira de sigilo. O caminho ainda é o artigo 16. Não. Aqui a gente entra em outro campo. É o campo do artigo 17, que trata especificamente do recurso contra a classificação da informação. A Júlia não está mais só dizendo eu quero ver. Ela está questionando o cadeado. Perfeito. Ela está questionando a validade daquele cadeado, daquele selo de secreto. É um debate bem mais profundo. E a escada de recursos aqui é diferente, mais alta, imagino. Bem mais alta. E isso reflete a seriedade do tema. O primeiro passo é o mesmo: recorrer a uma autoridade superior dentro do próprio órgão. A regra de não pular etapas continua valendo. Ok, mas se essa autoridade mantiver a classificação, a Júlia, no âmbito federal, poderia recorrer ao ministro de Estado da área. A decisão sobe para o topo da cadeia de comando daquele ministério. E se até o ministro disser que a informação deve continuar secreta? Aí acabou. Existe um tribunal final para o sigilo? Existe. Para os casos mais graves, que são as informações classificadas como secretas ou ultrasecretas, a última instância é a Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Comissão mista. Isso. A gente pode pensar nela como uma espécie de Supremo Tribunal do Sigilo, sabe? É um órgão colegiado com representantes de diferentes áreas do governo, criado especificamente para dar a palavra final sobre as decisões de sigilo mais sensíveis do país. É o mecanismo máximo de equilíbrio entre segurança do Estado e direito à informação. Até agora, nosso foco foi a Júlia lidando com a prefeitura e usamos a CGU e os ministros como exemplos do Executivo Federal. Mas o Brasil tem Legislativo, Judiciário, Ministério Público. Como a lei funciona para eles? Eles têm as próprias CGUs? Essa é uma questão excelente e que o artigo 18 busca responder. A lei estabelece que esses outros poderes, e também o Ministério Público, eles devem definir seus próprios procedimentos de recurso. Então eles não se subordinam à CGU. Exato. E isso está ligado diretamente ao princípio da separação dos poderes. Então, isso significa que pode haver um conjunto de regras de recurso para a Câmara dos Deputados, outro para o Tribunal de Justiça do Rio e um terceiro para o Ministério Público de São Paulo? Isso não cria uma confusão enorme para o cidadão? É a faca de dois gumes da autonomia. Por um lado, respeita a independência de cada poder. Por outro, pode criar esse mosaico de procedimentos que você mencionou. Pois é. No entanto, essa autonomia não é absoluta. O artigo 18 deixa claro que eles precisam respeitar as normas gerais da lei. Isso significa que os direitos essenciais, como os prazos, a existência de múltiplas instâncias de recurso, tudo isso deve ser garantido em qualquer regulamento que eles criem. O como pode variar, mas o que, o direito de recorrer, é universal. Perfeito, é isso. Certo. Então eles têm autonomia, mas com limites. Só que, se não há uma CGU para fiscalizá-los, quem garante que eles estão cumprindo a lei? Parece que falta uma peça nesse quebra-cabeça. A peça está no artigo 19, mais especificamente no parágrafo 2º, que é um detalhe que examinador de concurso adora. Vamos lá. Ele estabelece que os órgãos do Judiciário e do Ministério Público devem informar, respectivamente, ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ,
e ao Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, todas as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso à informação. Ah, então não é um controle caso a caso, como o da CGU, mas um mecanismo de monitoramento. Exatamente. Não se trata de o CNJ reverter uma decisão específica de um tribunal, por exemplo. A ideia é criar um grande painel de dados sobre a transparência nesses poderes. Isso se torna uma ferramenta de diagnóstico sistêmico. Entendi. Se o CNJ percebe que um certo tribunal está negando acesso a informações a uma taxa 10 vezes maior que a média, isso acende um alerta vermelho. Permite uma correção do sistema e não só pontual. Transforma os recursos individuais em dados para medir a saúde da transparência em todo um poder. Já cobrimos a escada de recursos, os prazos, as regras para os diferentes poderes. Parece um sistema bem completo, né? Mas e se surgir uma situação totalmente inesperada? Um detalhe de processo que a lei simplesmente não previu. Existe um plano B? Uma lei de reserva? Sim, e essa é a função do artigo 20, uma regra curta, mas poderosa. Ele diz que a Lei 9.784 de 99, que é a Lei Geral do Processo Administrativo Federal, se aplica de forma subsidiária. Subsidiária. Essa é uma daquelas palavras que soam complicadas, mas que os concurseiros precisam dominar. O que ela significa na prática? Significa que a Lei 9.784 funciona como um grande manual de instruções de reserva para qualquer lacuna ou dúvida no procedimento da lei. Por exemplo, uma questão sobre como contar um prazo que cai no fim de semana ou sobre a forma de uma intimação. Sei. As regras gerais daquela lei são usadas para preencher o vazio. É uma norma de integração. Ela conecta a lei ao grande sistema do direito administrativo, garantindo que não fiquem pontas soltas. Garante que sempre vai haver uma regra aplicável. Então, o que tudo isso significa quando a gente volta para a nossa jornalista, a Júlia? Significa que o não inicial da prefeitura não foi o fim da história. De jeito nenhum. Mas o começo de uma jornada com um mapa claro desenhado pelos artigos 15 a 20. Exatamente. Ela tem um caminho estruturado. O recurso interno com prazos definidos, a possibilidade de acionar um órgão de controle externo, como a CGU, e, nos casos de sigilo, uma escada que pode chegar até uma comissão nacional. A lei não deu a ela só o direito de perguntar, deu também as ferramentas para lutar pela resposta. Isso. Para quem está estudando, entender esse fluxo, essa arquitetura de recursos, é mais do que decorar artigos, né? É compreender a lógica de freios e contrapesos que sustenta o direito à informação. É entender que a lei foi desenhada já prevendo a resistência e criou mecanismos para superá-la. Perfeito. Analisamos detalhadamente as armas que a lei dá ao cidadão para contestar uma negativa. Mas isso nos deixa com um pensamento final, sabe? Especialmente para quem aspira a se tornar um agente público. A estrutura de recursos é uma rede de segurança essencial, mas o ideal é que ela seja cada vez menos necessária. O recurso existe para corrigir o erro. A questão que fica é: como podemos fomentar uma cultura dentro da administração pública, onde a transparência seja a regra, o sim seja a resposta padrão e o sigilo a exceção raríssima e muito bem fundamentada, transformando todo esse complexo aparato de recursos em algo que, um dia, seja só uma memória de um tempo em que a informação precisava ser conquistada.